No momento que você está vendo esse vídeo, é muito possível que esteja acontecendo o debate da Bandeirantes. E é claro que nós vamos fazer comentários sobre o debate aqui no canal mais tarde, assim que ele terminar. Mas você não vai ser notificado, você vai ter que entrar aqui no canal para ver esse meu comentário. Eu quero aproveitar esse espaço para discutir um pouco mais aquela situação envolvendo o Bolsonaro e as meninas venezuelanas de 15 e 14 anos. Porque eu tô com uma sensação de que aquela situação ela não aconteceu. Aquilo tudo foi uma invenção do Bolsonaro para conquistar votos. E eu não tô brincando, pessoal. Eu não tô brincando pelo seguinte, o funcionamento dessa extrema-direita, não somente a extrema-direita no Brasil, mas do mundo todo, segue uma lógica difícil para nós compreendermos. Mas o Bolsonaro, ele não se assemelha no comportamento dele com o Donald Trump nos Estados Unidos. Ele se assemelha muito mais com o comportamento do Rodrigo Duterte, lá das Filipinas, que é muito mais execrável em termos de comportamento do que o Bolsonaro e já fez coisas mais absurdas do que o Bolsonaro. O Rodrigo Duterte, lá para 2018, 2019, já faz aí um certo tempo, para conseguir vencer uma disputa, ele admitiu, olhem só o que aconteceu, ele admitiu que acabou forçando uma situação mais íntima, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, aquela palavra que começa com E, com uma funcionária, com uma empregada doméstica. Ele admitiu isso publicamente, pessoal. Ele admitiu isso. E mesmo admitindo que ele forçou essa situação, ele conseguiu vencer a disputa que ele estava se colocando. Então eu acredito que o Bolsonaro, por mais que ele tenha falado isso, e para nós, pessoas normais, isso tenha sido uma fala execrável, nojenta e condenável, algumas pessoas podem olhar Bolsonaro e ele pode ter pensado, ele pensou, não pode não, ele pensou nisso. Porque ele fala, não, eu olhei para elas, elas olharam para mim e pintou o clima. Quando ele fala que pintou o clima, ele se coloca numa posição de virilidade. Ah, mas são pessoas ali que têm menos de 18, não me interessa. Para o imaginário coletivo de algumas pessoas, o Bolsonaro ter se colocado naquela posição de despertar interesses, vocês sabem que tipo de interesses há uma pessoa, inclusive menos de 18, apesar de ele ter mais de 60, passa uma imagem de virilidade. Então esse é um ponto 1 da fala do Bolsonaro. E por que eu acredito que a fala do Bolsonaro, aquilo não aconteceu, que ele só está jogando politicamente para conquistar votos. Esse é um ponto. Outra situação que aconteceu no passado foi lá em 2018 a respeito do Romeu Zema. Surgiu um burburinho também sobre o prefeito, sobre o governador de Minas, na época estava disputando a candidatura, que surgiu um burburinho aí falso sobre ele também se relacionar, gostar de menos 18, de meninas menos de 18. E quando surgiu esse burburinho, o Zema conseguiu crescer nas pesquisas. Eu não tô falando que foi o burburinho do Romeu Zema, tá bom? Houve esse cochicho todo e ele cresceu. Porque passa uma percepção de virilidade para o candidato. E eu vejo que Bolsonaro está usando isso exatamente para conseguir votos. E aí tá uma outra questão. A pauta dos costumes, a pauta moral que o Bolsonaro tenta colocar, que o Bolsonaro colocou porque ele pautou o segundo turno até agora com a pauta moral, ela já esgotou os votos para ele, Bolsonaro. E ele sabe disso. Todos os votos que poderiam vir da pauta moral já vieram, já acabaram. Ah, mas por que ele insiste nisso? Ele insiste porque ele quer que a campanha da esquerda fique nesse lamaçal, nesse terreno pantanoso da pauta dos costumes, porque ele não quer tocar a respeito da economia. Porque o Bolsonaro sabe que na economia ele não somente não ganha votos como é na pauta moral, mas ele também perde votos. Porque os indicadores econômicos do Brasil são péssimos. Ah, agora nós estamos tendo uma melhora com deflação. Ah, mas daqui 2 meses vai piorar tudo. Fora que as condições de emprego que estão melhorando, o trabalho é um trabalho precarizado. Então na pauta da economia ele perde para o Lula. Então ele quer evitar que a esquerda vá para essa pauta econômica. E quando ele começa a colocar a Venezuela na jogada, o Bolsonaro ele vai começar a iniciar o temor do Brasil virar uma Venezuela. Então o que ele faz com essa situação? Já que a pauta econômica ele não pode entrar, ele joga com o temor da Venezuela e ele expõe uma situação. Olha só como que está a Venezuela. Crianças de 13, 14, 15 anos acabam vindo para o Brasil porque o país deles está destruído e elas têm que passar por essa situação. E é exatamente essa situação
que vai ficar o nosso país em caso de, isso aí toda a narrativa do Bolsonaro, em caso de vitória do Lula. Essa é a estratégia, essa é a ideia por trás desse comentário do Bolsonaro. Ele se coloca perante essas pessoas como um líder viril que desperta desejos íntimos, até mesmo em pessoas menores de 18 anos, mesmo ele sendo um idoso, então ele mantém a virilidade, é aquela imagem do mito, e ainda por cima ele instaura um certo medo, um certo receio do país de ter essa situação aqui com as meninas brasileiras, com as crianças brasileiras em caso de vitória do Lula. Essa é a estratégia do Bolsonaro que ele colocou na jogada. E sempre, claro, que não tem como nós não repercutirmos isso. Então você fica nessa discussão e perceba que surgiu a partir da fala do Bolsonaro o bochicho. E vocês sabem muito bem que Bolsonaro ele consegue sempre pautar a imprensa. Sempre. É uma crise que o Bolsonaro criou a partir de algo que ele falou. E sempre que é algo que o Bolsonaro, que é uma crise que parta de algo que o Bolsonaro falou, a gente tem que desconfiar. Nós temos que desconfiar. Porque ele é ótimo para criar crises controladas e depois criar outra crise para pautar a imprensa. E assim, toda essa situação envolvendo as crianças da Venezuela e pintou o clima do Bolsonaro, abafou completamente o episódio de Aparecida. Então vamos tomar um pouco de... Vamos ficar com o pé atrás com essa história. Vamos ficar com o pé atrás nessa história, porque é possível que seja mais uma armação do Bolsonaro. E como eu falei no início do vídeo, o pensamento dessas pessoas que seguem esses líderes de extrema direita, Bolsonaro, Duterte, é algo que é bem mais complexo do que nós podemos imaginar. E eles seguem essas pessoas como se fossem parte de uma religião. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Olhem só como que o nosso líder desperta desejo, desperta fascínio. Como ele é viril, como ele é potente. Ainda ficam falando que ele era broxa. Que broxa nada, olha lá. Até as meninas venezuelanas se sentiram hipnotizadas por ele. Então tomem cuidado com essa história toda do Bolsonaro, porque pode ser uma armação de campanha. Eu não duvido, pode ser que tenha acontecido, claro que pode, mas há uma possibilidade de também ser uma invenção do Bolsonaro justamente para conquistar votos agora nessa reta final da campanha. Nós vamos saber se essa repercussão foi mais positiva ou negativa para o Bolsonaro a partir de agora, se ele continuar tocando nesse ponto da Venezuela. Se o Bolsonaro começar a bater que o Brasil vai virar uma Venezuela, o que vai acontecer? Então foi armado. Então toda essa história é uma mentira. Mas isso nós temos que ver a partir de agora.